Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje são 4 de maio de 2021, terça-feira. São exatamente o mesmo horário em que seus relógios marcarem neste exato momento. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao canal Paulo Coroa de Maceió. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que eu peguei aqui no canal do Espírito Santo, do apresentador Januário, datado de 4 de maio de 2021, hoje exatamente, onde ele relatava o caso do irmão pastor Francisco Aleluia. Ele falava sobre o que o pastor havia dito, relatando um caso muito interessante de que Deus havia revelado, dito para ele revelar para outras pessoas, para as mulheres da igreja que ele estava, que elas estavam vestidas com calcinhas e que não era para elas usar aquele tipo de vestimenta porque era pecado. E que ele tinha que revelar para as pessoas que deixasse de usar aquelas calcinhas fio dental, porque era pecado, e as calcinhas tinham cor, era vermelha. Segundo o pastor Januário, reverendo, educador evangélico, seja lá o que for, ele censurou severamente a atitude do pastor Aleluia. Até aí, eu concordo plenamente com o Januário em ter censurado o comportamento absurdo do pastor Aleluia. Porque verdadeiramente, agora só não concordo, voltando atrás, do modo caricato como ele fez como ele censurou o pastor Aleluia. É como eu sempre digo, para a gente depreciar uma pessoa, para a gente atacar uma pessoa, não precisamos ser tão rude, não precisamos sair do moral, do respeito, da honra. Não, porque diplomaticamente a gente pode execrar uma pessoa sem constrangê-la tanto. É o que aconteceu com o Januário. Ele realmente censurou essa atitude grotesca, absurda do Aleluia. Mas ele também teve a atitude grotesca dele de se manifestar ao público dele e a todos quanto estivessem observando naquele momento, o modo caricato, o modo jocoso com que ele fez essas observações. Por exemplo, eu não concordo na atitude do pastor Aleluia, de maneira nenhuma. Eu acho que aquilo foi uma espécie de infantilidade, coisa que ele criou da mente dele, entendeu? E achou de acordo transformar aquela fantasia em realidade. Porque, na verdade, Deus, o nosso Deus, é um homem honrado, é um homem, digamos assim, celestial, claro, é um ser honrado, honroso. É um ser que gosta de respeitar as pessoas e jamais ia constranger nenhuma daquelas mulheres pedindo para o pastor Aleluia revelar o traje íntimo que ela estava usando naquele momento. E de maneira tão explícita que causava admiração. Compreendeu? Mas foi um ato severamente censurável. Foi um ato infeliz, muito infeliz. Esse do pastor Aleluia, um homem tão respeitoso, tão santo, não é? Tão conhecido, ter se dirigido ao seu público do YouTube de uma maneira tão vulgar, não é? De uma maneira tão que não é aconselhável para nenhum homem que se diz pastor.
evangélico se dirigir a uma plateia evangélica. O que ele fez foi simplesmente algo detestável. Eu que o admirava tanto, continuo admirando dentro daquilo que ele mostrava de verdadeiro, de decente e honroso. Eu continuo admirando-o desta maneira, neste patamar. Mas esta discrepância em que ele fala sobre a intimidade com que as pessoas, as mulheres usam suas vestimentas íntimas, é constrangedor, é repelente. Deus jamais faria uma coisa dessa, como eu disse. E o que o irmão pastor Aleluia fez, isso não se faz. Eu acredito que depois disso ele tenha pensado muito na grande tolice que fez, não é? Até o Januário falou o seguinte, que ele disse que antes de fazer essa revelação de roupinhas íntimas, de calcinhas íntimas, vermelha e de outras cores mais, ele relutou muito. E antes de fazer isso, ele preferiu fugir, sair dali, entendeu? Atabalhoadamente, para não revelar. Foi quando, segundo o próprio pastor, disse que recebeu uma rasteira de um anjo para que impedisse ele de sair da igreja e ele pudesse continuar com a revelação que Deus tinha mandado para ele dizer-se. Então, naquela hora que ele caiu, ele compreendeu que tinha que fazer aquela revelação e disse, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer. E disse. Só que, meu irmão, não foi anjo, não foi demônio, não foi ninguém que fez o senhor cair, que deu essa rasteira. Foi simplesmente o senhor saiu desajustadamente, atabalhoadamente e tropeçou, escorregou, vacilou e caiu. Entende? Que um anjo não precisa dar rasteira em ninguém para ninguém cair. Ele tem poder suficiente para fazer movimentar e fazer parar, estacionar, seja lá o que for e quem for. Ele não precisa usar as pernas dele para derrubar outra pessoa nesse tipo de rasteira. Não, de maneira nenhuma. Então, o senhor falou dessas coisas e eu lhe digo mais. A minha admiração por você não caiu. Até o momento em que você continue mostrando as verdades que são verdadeiras, as coisas que são coerentes. Não esses absurdos de mulheres que estão sendo reveladas, que estão usando calcinhas vermelha, rosa, branca, azul, cor-de-rosa, preta, verde, de qualquer cor, branca. Não. Isso aí é uma questão íntima de cada mulher. Vestir ou deixar de vestir uma determinada roupa. Imagina o senhor, irmão, aleluia, se Deus, na sua grandiosidade, na sua preciosidade, iria se preocupar com trajes íntimos das mulheres que frequentam a igreja, isso jamais ele iria fazer. Nunca. Isso eu digo com tanta certeza, como um dia eu vou morrer, como o Senhor Deus não tem essa capacidade de constranger ninguém falando dessa maneira absurda, desonrosa. E não sei por que o senhor achou certo dizer uma coisa desta. Isso caiu no ridículo, isso serviu de meme, isso serviu de escárnio, entendeu? E principalmente para aquelas pessoas que gostam de escarnecer dos outros, por motivos bem menores, bem mais inferiores do que esse que o senhor fez. Essas pessoas que gostam de escarnecer, o YouTube está quase cheio. Entende? Então, ele só quer este pé, entendeu? Esta ocasião, esse motivo, para encontrar razão suficiente
para continuar com seus escárnios, com as suas maneiras rudes de corrigir outras pessoas, quando na verdade eles têm defeitos inconfessáveis. Esses que lhe criticam hoje, porque o senhor fez essa bobagem, também têm seus defeitos escondidos. Isso me lembra a história de Maria Madalena, que acorreu aos pés do Senhor Jesus, fugindo de perseguidores que queriam apedrejá-las. Ou foi levada por eles para ser apedrejada porque estava mantendo relações sexuais com um homem em determinado lugar da rua. E que pegaram-na, entendeu? Só ela, e trouxeram para Jesus, ver o que é que Jesus dizia. E Jesus falou que quem não tivesse pecado, fosse o primeiro a tirar pedra nela. E ninguém, segundo a Bíblia, fez isso, porque começaram a soltar as pedras, a começar pelos mais velhos, porque todos tinham pecado. E a mulher ficou ali, chorosa aos pés de Cristo, esperando o seu veredito, a sua condenação. Mas Jesus simplesmente disse: mulher, cadê teus acusadores? Não te condenaram? A mulher chorosa disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E a mulher foi agradecida, não é? Por Jesus ter salvo a vida dela. Mas aqueles camaradas queriam fazer isso, testando Jesus para ter com que o acusar depois. É como muitos de hoje, não é? Cheios de pecados, cheios de erro e de defeitos, e acham motivo para escarnecer dos outros, para levar à baila, para envergonhar, para constranger pessoas somente porque querem, acham engraçado fazer isso. E tem o apoio de outros escarnecedores como eles para fazer essas coisas. É como eu disse e repito, existem muitas maneiras nobres, diplomáticas, de a pessoa se dirigir a outro para censurá-la. Não é abrir sua boca, falar o que quer, chamar os outros de sem vergonha, homem daquela idade, receber esse tipo né? Quando, na verdade, as pessoas têm seus defeitos, seus problemas que não são capazes de mostrar para ninguém. Né? Não que o que o pastor fez seja admirável, absolutamente. É condenável. O que ele fez não devia ter feito. É como eu repito, Deus não ia se prestar a essa bobagem, essa tolice, de andar especificando, corrigindo, observando as mulheres que usam calcinhas, fio dental. E ele falou de uma maneira tão explícita que foi constrangedor. Não é? Eu não concordo, repito, no que ele disse, porque, na verdade, isso fica a critério das mulheres, escolher o seu tipo de roupa que vão usar. Vão para a igreja, podem ir até sem nada, desde que o exterior esteja coberto. O que se passa debaixo daqueles panos, daquele tecido, é assunto exclusivo, é problema exclusivo de quem está vestindo sua roupa. Então, se o pastor disse isso, eu tenho certeza que ele já se arrependeu do que fez, do que disse. Que ele agora, a partir de então, ele não vai mais se preocupar com as vestimentas de ninguém, principalmente das mulheres, e principalmente de roupas íntimas, coloridas, porque isso não fica bem. É certo. É certo que o pastor deu um passo errado. Ele falou coisas que não devia ter feito. Inclusive colocou a culpa sobre o Deus Todo-Poderoso.
dizendo que havia sido ele quem havia mandado ele revelar, fazer esse tipo de revelação escandalosa. Deus não fez isso. Foi apenas um motivo que ele criou, entendeu? É como o outro disse, as pessoas fazem de tudo para alcançar notoriedade, entendeu? Realmente, as pessoas fazem de tudo para alcançar notoriedade, alcançar fama, né? Então não sou eu, sozinho, que procuro fazer isso. Não é fulano de tal, dos anzóis, que procura fazer isso. Não é o pastor Aleluia que procura fazer isso. Mas todos igualmente encontram um motivo, uma razão, uma ocasião para ser notado. Isso é de qualquer modo. Pode ser apontando os erros dos outros, pode ser escarnecendo de outros, pode ser querendo dar uma de santo sem ser, entende? Mostrando o erro alheio, quando na verdade está com uma trave no olho. E esquece aquilo que Jesus disse. Hipócrita, hipócrita, tira a trave do teu olho para poder retirares o argueiro do olho do teu irmão. E isso, meus irmãos, acontece no meio evangélico, no meio que não é evangélico, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora do dia ou da noite, as pessoas sempre estão aí, preocupadas em apontar o erro dos outros, preocupadas em mostrar o pecado alheio, quando na verdade, principalmente os crentes, esquece o que realmente eles têm que fazer aqui na terra. É pregar a palavra de Deus. É mostrar Jesus como seu Salvador. É mostrar que um dia Jesus vai voltar, porque a história da sua morte já foi contada, todo mundo sabe. É mostrar como o pecador deve se arrepender para entrar um dia no reino celestial, para salvar a sua vida do inferno de fogo, para ser arrebatado no dia do arrebatamento, quando Jesus voltar com seus anjos novamente. Isso eles esquecem de mostrar para o pecador, que não é remido. Isso eles não mostram, mas têm prazer em execrar os outros, têm prazer em mostrar o defeito, o erro das outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre, porque só Ele é digno de honra e glória. Porque mesmo sendo o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, ele vem numa simplicidade incrível, sobremaneira incrível. Ele não quis se ufanar, quando na verdade ele podia muito bem fazer isso. Mas não. Ele foi humilde do começo ao fim, até a morte. E morte de cruz. Quando, na verdade, aquele tipo de morte era destinado exclusivamente para os malfeitores, para ladrões, para estrupadores, para bandidos. E Jesus foi escolhido exatamente para morrer igual a um bandido, igual a um malfeitor. E ele não reclamou, ao contrário. Ainda teve força suficiente para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando, na verdade, meus irmãos, todos eles sabiam o que estava fazendo. Mas pela sua magnitude, pelo seu amor, seu grande amor pelo próximo, ele ainda disse isso ao Pai. Porque, naturalmente, como filho, ele estava vendo a iminência do Senhor Deus de mudar tudo aquilo e vingar-se imediatamente, destruindo todos. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mesma coisa podemos pedir ao Pai Celeste, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, que perdoe o irmão Aleluia, o irmão Francisco Aleluia, por ter dito aquelas coisas indevidas.
porque ele é humano, sujeito aos mesmos erros que nós, aos acertos, aos erros, e que tem de ser perdoado, né? Esta é a nossa função aqui na Terra, que Deus nos deu. Perdoai uns aos outros. Porque se não perdoardes os vossos inimigos, o nosso Deus também não vos perdoará. Então é preciso que haja, da nossa parte, essa compreensão, para que possamos perdoar, ter empatia pelo próximo. É necessário. É necessário para o nosso próprio bem, porque o nosso espírito, ele testifica, o espírito, aliás, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus também. E se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus também, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então nós temos que aprender do nosso irmão mais velho, Jesus, o modo mais sincero, mais simples de saber perdoar os erros dos nossos semelhantes. E não acumular cada vez mais os seus defeitos, seus erros sobre sua cabeça. Isso, irmão, é colocar fardo pesado sobre os ombros dos outros, aquele mesmo fardo que você não pode carregar e obriga o outro a carregar. Não faça isso. Quer censurar alguém? Censure com seriedade. Isso faz me lembrar uma pessoa, um doutor psicólogo chamado Dionísio Souza. Entendeu? Ele costuma contradizer a irmã pastora Nadir, mas de um modo educado, de um modo que a gente vê nele uma maneira educada, né, de criticar, de censurar, de aconselhar a pessoa. Um modo diplomático, como a sua função, a sua profissão requer. Mas não precisamos ser psicólogos nem doutores para termos a educação de saber com que devemos lidar com as pessoas, com que devemos nos dirigir e fazer menção daquilo que está errado naquela pessoa, que nós achamos que deve ser corrigida. Não é verdade? Então, está ao alcance de qualquer um. Não é meter o pau, não é sair escarnecendo, não é sair rindo, fazendo pouco, debochando de outras pessoas. Porque, na verdade, é como Jesus disse, né? Lembrando a trave do olho. Isso é muito importante para quem sabe compreender a importância da mensagem de Jesus. E se vocês acharam conveniente, eu peço, deem um like, laqueiem, façam a subscrição, acionem o sininho para receber as notificações e compartilhem o vídeo, se acharem conveniente. Se gostaram, dê um like. Eu agradeço profundamente. E orem por mim, vocês que estão me vendo neste momento. Ore por mim, ore pelo irmão Januário, ore pelo irmão Rafner, pelo irmão André Carpano, por a Kátia. Orem por outros irmãos que não sabem como se dirigir aos outros com diplomacia. Deus ama vocês, mas Deus também quer que vocês sejam pessoas educadas, como seu filho Jesus é. Ok? Pois esse foi o meu recado. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.